Olá, turma! Bem-vindos e bem-vindas aí a mais um episódio do nosso programa Descomplicando Wall Street. Meu nome é Leonardo Cardoso e com meu parceiro aqui, o Wallace Chaves, estamos novamente de volta abordando a complexidade do mercado financeiro global de maneira simples. Hoje o Mr. Wallace está on fire, vai falar um pouco aí do nosso querido Elon Musk. Mas manda brasa aí, Wallace, tudo bom? Como é que você está? Tudo Me bem. conta aí um pouquinho, o que é que você está aí na manga sobre Elon Musk? Primeiramente, aí, bem-vindos, pessoal. Muito obrigado por passar esse tempo conosco. Reforçando o que o Léo falou, a gente está conversando aí com um CFA, um cara com uma experiência aí enorme. Então, os assuntos que a gente vai trazer aqui são coisas muito valiosas e conversar com alguém que tem expertise e é um cara que conhece muito o mercado financeiro. Então, a visão do Léo para todos os assuntos aqui, para quem quer aprender mais o mercado financeiro, é muito valiosa. E a gente pede aí que se inscreva, e principalmente aí, os que tem o compartilha você que está assistindo aí com a gente, está no canal, nosso canal está começando aí, compartilha aí pelo menos com 5 amigos aí, manda eu compartilhar aí para dar força ao canal, para a gente mandar essa mensagem para mais pessoas. Então, Léo, essa semana, cara, a gente quis trazer esse assunto, principalmente para essa questão do Elon Musk, ele ter comprado aí, ter anunciado a compra, né, do Twitter aí por 44 bilhões de dólares. Você viu essas notícias aí? O que você achou disso? Isso aí. 44 bilhões, se eu não me engano, 12 emprestado e 30, né? Pelo que eu vi aqui, 32 dele e 12 emprestado, né? a grande questão, Léo, aí que a gente está é que o Twitter, quer dizer, pegando alguns números para a gente conversar aí, de primeiro momento, a respeito dessa compra, o Twitter, ele hoje tem 217 milhões de usuários no mundo, sendo que 87 milhões desses seguidores seguem o nosso aí anfitrião hoje, o rapaz que nós estamos falando aí hoje, o Elon Musk, 87 milhões de seguidores que ele tem nessa rede. Nessa rede hoje tem 500 milhões de postagens diárias. A grande questão que se tem, e hoje é uma dúvida que está tendo, a gente até conversou sobre isso, que teve um efeito no mercado após a compra, mas é porque o Twitter ele vem desde 2020 dando prejuízo, sendo que em 2020 ele teve um prejuízo de 1,13 bilhões, Léo, e no ano de 2021 ele teve um prejuízo de 221 milhões, sendo que a sua receita de 2020 para 2021 ela cresceu 37%. Mas mesmo assim continuou no prejuízo, sendo que a receita de 2021 ficou em 5 bilhões de dólares aí. Na verdade, o que aconteceu, o que eu queria trocar aqui, até que você comentou comigo no dia que aconteceu, foi que quando anunciou-se essa compra, houve um 11% de queda das ações da Tesla ali. O que você achou disso, Léo? Você acha esse movimento? O que ele... Bem, eu não sei se foi 12 ou 20, mas as notícias vão mudando até realmente sair, acho que os documentos todos, mas pelo que eu tinha lido inicialmente, eu não acompanhei todos os detalhes, mas ele tinha pego 12 bilhões com o Morgan Stanley, e ele usou, no caso, as ações da Tesla que ele tem como colateral para esse empréstimo, né? Então, o que é que ele fez? Ele chegou para Morgan Stanley e fez, eu estou precisando de 12 bilhões. Morgan Stanley fez, não tem problema. Quanto é que você tem da Tesla que você vai colocar? Então, ele acabou dando 60 bilhões de dólares de colateral para receber 12. Né? Então, 4 vezes mais, praticamente, né? 5 vezes mais, né? Se a gente for botar, as ações, ele postou, né? Ele colocou quase 5 vezes mais de colateral para poder receber esses 12. E o interessante é que, se eu não me engano, o termo de empréstimo era, se as ações da Tesla chegarem a 520 dólares, no momento a ação da Tesla estava $1.000. Era $1.000, exatamente. E se chegasse a 520 dólares, ele teria que repagar os 12 bilhões imediatamente. Então acho que é aquela história. Ele é conhecido por realmente tomar vários riscos. Né? Então, isso é mais um episódio do capítulo da história, onde ele está tomando um risco, colocando aí as ações, esse número
4, 5 vezes mais de colateral, dependendo se foi 12 ou se foi 20, eu não sei, depois eu procuro os números. Mas o raciocínio é que ele acabou colocando isso, né? Essa over-collateralization, que se chama collateralization, que é quando você coloca mais colateral do que você pega, porque o banco que está emprestando, ele quer uma garantia a mais daquilo ali. Entendi. E aí, obviamente, que teve aí, não sei se é 1 para 1, mas teve uma consequência, né, com as ações da Tesla, e teve a queda no dia seguinte de 11%. Talvez não seja só esse o único fato, mas, sem dúvida, tem impacto. Né? Então, acho que, resumindo, é isso aí, a história. Mas eu quero saber, conta mais do Elon Musk, então me conta aí sobre o cara, o que é que ele faz, o que é que você descobriu sobre ele aí? Então, Léo, assim, o que nós vamos conversar hoje, até a gente vai liberar um artigo aí no Wall Street Journal, novamente vai deixar o link aí para o pessoal acompanhar com detalhes a respeito, que a gente fez como se fosse o artigo, como se fosse uma entrevista com ele, seguindo Estou a cabeça curioso do para Elon ver Musk. isso aí. Para ser sincero, eu estou curioso. Eu não vi artigo ainda. O Wallace está guardando aí as 7 chaves, mistério. Acho que ele entrevistou o Elon Musk de repente aí, não está dizendo para ninguém. Vamos ver. Eu estou curioso. E o que é? Você falou agora, a visão que a gente tem e até tinha dele, né? Eu sou engenheiro, né? Então, eu como engenheiro, assim, eu fiquei muito, assim, intrigado com a questão dele como empreendedor, a visão dele como empreendedor e o tomador de riscos que o é. Porque antes de você conhecê-lo, a mídia o defende, ele é muito, assim, controverso, né? Então, a mídia, às vezes, né, algumas pessoas amam, outras odeiam, então assim, dá atenção que é um cara que corre muito risco sem muita noção, vamos dizer assim. Ele é aquele cara muito arriscado. Então, se a gente for ver a história do Elon Musk, ele é um cara que nasceu na África do Sul, tem ascendência canadense ali, nasceu na África do Sul e a infância dele, adolescente, ele mesmo define, isso baseado na biografia dele, ele mesmo define que não foi fácil, os pais dele se separaram, ele morou com o pai era difícil, ele sofreu bullying, né, na época de infância e adolescência, chegou a certos momentos até levar surra, até tem entrevista dele, ele levou surra por um bullying Quem não sem levou, né? motivo Quem nenhum. não levou, rapaz? Hoje em dia é que o pessoal não... É isso aí, conta aí, desculpa, manda aí. Assim, é uma história, a história dele, assim, ele conta que a infância foi difícil, mas que essa infância ajudou a formar o caráter dele hoje, mas uma das grandes mensagens que a gente vê, uma das grandes questões que a gente vê aí dele como infância e adolescência, que ele era um leitor voraz e antissocial, não era um cara que se definia como um grande líder dentro da escola, ninguém enxergava ele como um líder pelas entrevistas que se fizeram com seus colegas, mas ele se enxergava um cara que era diferenciado na inteligência e só que conversava de coisas diferentes. Então, tipo assim, na adolescência ele já tinha essas conversas a respeito de viagens interplanetárias, o carro elétrico. Então, ele na idade ali de 12 anos, se não me engano, ele tinha ganhado do pai um computador e ele na época, acho que nos anos 80 ali, a compra do computador ali, ele recebia um manual de uma linguagem, não lembro se é Pascal ou COBOL, tá? Não lembro qual que é não, Léo. Eu sei que o pessoal recebia um manual para poder, porque o computador não tinha interface que nós temos hoje, essa interface que o Windows criou e tudo mais. Então, o cara tinha que saber aprender a programar ali. Ele, como A criança, lidar, né? A lidar com o computador, né? A a conversar com o lidar com o computador. computador. Conversar com o computador, aquilo ali tinha que ser, né, digitado, você tinha que programar. Na verdade, era uma programação ali, aquela tecla preta que a gente tem do DOS hoje ali no Windows, né? Era isso Sim. aí. Então, normalmente, uma pessoa, ela demorava ali 6 meses para aprender aquilo total. O Elon, quando ele recebeu aquilo, ele ficou fissurado com aquele linguagem, com a máquina, ele ficou 3 dias sem dormir até ele aprender a linguagem ali do computador. Foi a primeira vez que ele aprendeu ali a programar e tudo mais, e a partir disso ele fez um videogame por conta própria, isso como se fosse um videogame de inovação, assim, de tiro, com essas coisas meio que Star Wars,
E eles, a primeira aparição de Elon Musk, assim, que se destaca, ele aparece numa revista sul-africana falando a respeito desse seu videogame. E uma grande questão que a gente vê aí, e a gente volta e vê essa questão dele, ele já se definia, eles perguntaram ele o que ele definia que ele ia fazer no futuro, ele se definia como um cara que queria ser escritor de ficção científica, que era o que ele mais era fissurado, certo? E aí, então, peraí, o momento gênio dele, é isso? O momento gênio foi isso aí, com esses 12, 13 anos de idade? Na verdade, foi o primeiro destaque, sabe, Léo? Vamos colocar primeiro assim. Peraí, ele era um nerd, né? Um nerd mesmo. Ele não era o popular da festinha das escolas, ele era um nerd. Tem até uma história do nerd, aquela. Eu vi um dia desse não, faz um tempo, uma escrita muito legal que era: você tem que tratar os nerds muito bem, porque você pode, no futuro, trabalhar para um deles. E é exatamente isso. Né? Trate o nerd muito bem, porque no futuro você provavelmente vai trabalhar para algum deles. Então, eu falo isso porque eu me considero eu adoro meus computadores, fica aqui na frente, Excel e tudo mais, então eu acho que eu tenho. Eu ganhei o direito. Eu posso dizer, porque eu sou um nerd, né? Nessa classificação. Mas então ele era um nerd, e o momento, então, que foi o primeiro momento de destaque dele foi esse aí, onde foi entrevistado aprendeu rapidamente e criou um videogame. Sim, sim, ele se destacou nisso aí, então ele tinha facilidade. Só que na escola ele não era um destaque de notas, é só fechar. Ele era bom em matérias que ele se interessava. Matérias que ele não se interessava, ele não se esforçava para aquilo. Então, o que a gente tira aí dessa questão dele, né, na África do Sul foi porque na época lá em Pretória, na época que ele vivia na África, estava passando pela época do apartheid e tudo mais, então era uma época muito difícil e dolorida, vamos dizer. Então ele se acostumou com coisas perigosas, era perigoso onde que eles viviam lá, então ele acostumou com essa questão de perigo e com essa questão que ele teve essa infância difícil, e isso aí o fortaleceu mais para frente no futuro a ser quem ele é, e é o que ele se define essa fase como isso. E essa passagem dele passou depois dessa época do videogame, ele com 17 anos estava com a intenção de, como ele se sentia diferente, ele era um leitor voraz e queria mudar para os Estados Unidos. Como a mãe tinha ascendência canadense, ele conseguiu mudar para o Canadá em primeiro momento, e depois conseguiu, do Canadá, ele conseguiu mudar para os Estados Unidos, onde ele começou a fazer a faculdade na Universidade da Pensilvânia, de Física, e ele fez também a faculdade em Wharton, né? O Wharton aí você sabe explicar melhor, né, Léo? O Wharton é uma faculdade, né? Wharton é uma conhecida pelo Business School, mais na parte de administração, de gestão. Ela seria gestão, seria o mais, seria o Wharton, né? Seria mais conhecida por isso. Uma excelente business school. Sim, sim. Então, nesse momento ali, ele se encontra, ele sempre gostou de física, né? Esse lado dele aí de ficção, mas ele se encontra na física e ele faz essas duas faculdades, e isso vai fortalecer mais ainda ela, porque ele ali, na física, tem alguns trabalhos que eles leram dele a respeito já dos painéis solares, energia, ultracapacitores, onde ele encontrou essa grande oportunidade aí na questão da energia. Então, ele foi aprendendo dentro da faculdade, ele já usou o que é uma questão interessante, a gente vê ele, porque hoje, principalmente no Brasil, eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, sabe, Léo? Há uma certa distância entre a universidade e a inovação aqui, e as empresas e tudo mais, essa distância. Eu sei que na Europa... Aqui a empresa está dentro da universidade. Na Europa, a mesma coisa. Eu ia falar assim, na Europa eu sei, que eu participei uma época, a empresa investe em trabalhos ali, né? Aí também é a mesma coisa, né? Mesma coisa, exatamente. Então, eu vi que ele viu essa oportunidade ali, e em algum momento ali ele foi para fazer seus estágios lá no Vale do Silício, que é uma segunda fase dele ali, que ele vai para o Vale do Silício fazer estágios de verão, e ali, um dos estágios de verão dele, ele vê uma das primeiras oportunidades para o primeiro negócio dele aí, criado, construído,
que foi quando um cara estava no estádio, um cara passou lá vendendo as páginas amarelas. Não sei se você lembra disso aí, Léo. Opa, eu Que era o lembro. catálogo. Eu lembro muito bem. E usei elas, viu? Bastante. Então, o cara passou lá e vendendo as páginas amarelas, e ele viu o cara assim vendendo aquilo, mas ele viu que o cara estava assim, aquela situação meio difícil para vender, não sabia vender direito, mas ele viu uma oportunidade naquilo ali de trazer, porque isso era 1995, de trazer, porque eu fiquei um pouco impressionado com a questão da internet lá, porque aqui no Brasil, eu acho que nós estamos um pouco defasados com relação à evolução da internet, com relação ao que teve aí nos Estados Unidos. Então, assim, em Sim. 95, ele criou um site tipo Google Maps, né, que chamava Zip2, que ele definia os lugares próximos ali, ele colocava dentro da internet lugares próximos de alguns comércios que você gostaria de visitar ali nos locais. Então, essa Zip2 é a primeira empresa que ele cria ali em 1995. Cria ele e o irmão dele essa empresa, ele mesmo codificando aquilo, e ele é autodidata no código, né? E eles criaram a Zip2 do zero, e essa empresa ela foi se desenvolvendo, até que um certo momento ali ele conseguiu colocar nela, ele teve certas dificuldades com relação a como comercializar isso, porque no primeiro momento a ideia dele principal, ele queria vender isso para as pessoas porta a porta, só que não estava funcionando bem no início, eles não conseguiram dinheiro, então estava passando muita dificuldade. Só que, assim, o que é uma grande questão que a gente pode ver do Elon Musk nessa época que fala dele? Ele era muito esforçado. Então, tipo assim, ele é um cara muito exigente e crítico, meio bruto na crítica, só que ele é um cara muito esforçado. Então, tipo assim, ele não cobra aquilo que ele não pode fazer, entendeu? Então, tipo assim, ele cobra aquilo que ele faz. Então, ele é um trabalhador voraz. Nessas épocas, ele dormia ao lado do computador. A história conta aqui do que o pessoal fala da biografia dele, que os colegas de trabalho, que eles acordavam ele de manhã, ele tinha um puff do lado da mesa dele nessa época, e ele trabalhava direto, 23 horas por dia, e ficava direto trabalhando. Porque a gente pensa assim, esses caras estão... Como que esse cara chegou lá, né, Léo? Pô, esse cara é... Aqui que a gente Não conversou caiu do sobre céu, viu, sobre o Wallace? Eu mito do garanto a você. empreendedor, né? Semana Não passada, caiu né? do céu. Até bom que você falou exatamente. Não caiu do céu. E existe essa característica, né, entre as pessoas de sucesso, é esse trabalho duro, ah, essa perseverança, né? Isso aí é uma das características principais. Não é tudo, mas é necessário. Sim, sim. Assim, essa questão do trabalhador dele, tinha uma questão dele, como ele não tinha liderado ninguém ainda, ele era um cara muito assim, exigente e desagradável, entendeu? Então, ele teve umas certas controvérsias dentro da empresa ali, ele teve alguns desavenças, chegou até um certo momento eles o tirarem como CIO ali da empresa, por causa desse jeito dele, sabe? Chegou um certo momento, essa empresa ela se juntou, fez uma fusão a outra empresa, e eles chegaram à conclusão de que não valia a pena vender porta a porta. Eles começaram a vender isso para jornais, Léo, e os jornais estavam passando essa dificuldade por causa da internet, com medo de acabar com os jornais, então eles entraram com os jornais, vendendo isso para os seus clientes dentro da sua própria plataforma, eles compravam o programa deles e vendiam ali. Então, essa empresa foi desenvolvendo, mas só que como eles tiraram ele do poder ali, foi uma das questões que ele tem, e se a gente tem que guardar, essa questão de como ele, nesse caso, eles tiraram ele do poder ali, o conselho, ele não era a ideia, a trajetória da empresa, seguir aquilo que seguiu, vender para jornal. A ideia dele era vender porta a porta e seguir esse caminho. Não E gostou? como ele saiu, ele não gostou, mas aí o que acontece? A empresa depois foi vendida para a Compaq por 300 milhões de dólares. Ela foi vendida ali, ela foi valorizada e vendida por 300 milhões de dólares. Nessa negociação, que aconteceu ali no ano de 1999, ele ficou com 22 milhões de dólares.
Então, ali se prova o resultado de Elon Musk, que é ali que aparece o gênio para o mundo, ali, na verdade, provou o resultado dele, o cara ficou milionário, né? De uma ideia que foi vendida, e a gente pode falar isso que é o equity, né, Léo? Você pode, às vezes, falar melhor aí, que às vezes você está acostumado Que ele nesses criou, grandes né? bancos aparecer É, aos que fala os fundos como é que fala de equity aí, os fundos de private acho que equity, private equity bem, isso é o equity investe nesse mesmo, tipo né? de Isso é o empresa, capital, assim, esse é o que capital que ele criou, né? O equity é uma consequência. Equity é quando você junta 1 mais 1 e dá igual a 3. Então você tem você pega um ativo, né, e um passivo, e você daí criou esse 1 mais 1, né, vira 3, porque esse outro 1 que chegou depois é o equity, é o que foi criado quando você junta duas, quando você tem capital e pega dinheiro emprestado e cria uma coisa que vale mais, né? Consequentemente, é o valor criado. Equity, a tradução, não existe a tradução exata. O pessoal traduz como capital, né, como patrimônio de capital, mas não é patrimônio nem capital. Esse é o que eu estudei, o que eu vejo. Equity você contabilizaria como um capital, na contabilidade ele serve, mas o equity mesmo é quando você cria valor, né? E é o que ele fez, eu acredito, né? Para ele começar do não, zero e criar valor, agregar o valor a uma coisa e vir mais outra pessoa, né? E outra empresa, outra pessoa e avaliar aquilo que foi criado num valor muito maior do que a soma das partes, né? Então, a soma das partes, acima da soma das partes é o equity. Então, eu acho que essa é a definição. certo. E aí, Léo, então o que acontece? Essa questão dele fazer valorizar essa empresa e ele sair com essa quantia, ele já estava vendo o processo, né, de venda da Zip2, ele já estava de olho em outro mercado, que era o mercado bancário. E ele começou a ver uma oportunidade dentro desse mercado e com esse jeito dele de ser um cara esforçado, os investidores, mesmo que sendo arriscado, eles confiavam muito nele, porque ele se esforçava muito. Então, ele mostrava que ele se arriscava junto. Então, assim, dentro desse novo negócio que ele abriu, que foi o próximo negócio após o Zip2 ser vendido, ele não pegou aquela grana ali e ficou parado com ela e deixou ela rendendo no banco. Ele, como empreendedor, não ficou quieto e foi investir na próxima ideia, que é X.com, que seria um dos Era um primeiros banco, né? bancos, Um banco online, se eu não me engano. sim, um banco online. É um dos primeiros bancos digitais, né, que já aconteceram. E Certo. aí que eu falo também de novo. Há uma defasagem aqui do Brasil, chegou tem pouco tempo. Aí, quando eu vi isso em 99, cara, eu falei, poxa, como é que em 99, cara, tem banco digital lá nos Estados Unidos? Então, ele inventou um algoritmo, né, um programa, um código. Eles inventaram, né, porque foi uma estrutura que ele criou dessa empresa X.com, de se transferir dinheiro através do e-mail. Né? Através do e-mail, você transferir dinheiro e, assim, tiveram problemas no certo momento ali para criar uma segurança com relação àquilo, como era novo e tal, para não ter fraude e tudo mais, e as pessoas desenvolvendo isso. Então, ele teve, assim, de novo ali, ele teve uma fusão com uma outra empresa que chamava Confinity, e outra coisa que eu tenho que falar que é importante aqui, que é uma característica dele, antes de passar para a Confinity, é que quando ele foi para esse tipo de empresa lá, que foi para a X.com, e pegou 12 milhões do dinheiro dele, que era praticamente todo o dinheiro, e ficou só com 4 milhões para ele, porque depois dos Só, né? impostos, os 22 milhões depois dos impostos deu nisso. Aí ele ficou com 4 milhões, comprou para ele uma McLaren, que ele não cuidava dela, que quem compra McLaren ficava com ela só na garagem, né? Ele andava com ela por todo lado, deixava toda assim, largadona, comprou uma McLaren, ficou com 4 milhões e 12 milhões ele investiu no X.com, que é uma característica dele. Ele arrisca o dele junto. E o tempo e o dinheiro dele junto nos projetos dele. Que é uma característica dele diferente, que é uma coisa que eu, como olhando de fora, sem estudar ele antes, eu achava que é aquilo que você falou nisso, é um cara muito arriscado. Só que quando você tem um cara que é dono da empresa, que é o principal acionista, que bota o dinheiro dele junto e o tempo dele junto, do jeito que ele então esse faz uma diferença.
Então, a grande diferença que a gente vê nele é nesse sentido. E ele consegue fazer uma revolução ali no mercado de bancos. E nesse mercado, quando ele faz essa revolução ali, ele começa esse processo, ele tem uma outra empresa que chama Confinity, que eles se fundem e fazem. A Confinity estava com a ideia do PayPal. Já ouviu falar do PayPal, né? O início do PayPal. Essa Confinity estava com a ideia do PayPal, então os dois se juntaram. O Elon queria também, de novo, houve um certo conflito por causa do jeito dele. Certas pessoas queriam que o Elon saísse da liderança e deixasse o líder do Confinity tomar conta da empresa, e teve ali um certo complô e o tiraram, né, da presidência. É a segunda vez que o tiraram de CEO, e isso aí ele não agradou nem um pouco ele. E, de toda forma, eles continuaram com o processo ali, virou PayPal. Ele gostaria que chamasse X.com, virou PayPal, desenvolvendo esse processo aí. Depois, a empresa foi desenvolvendo. Ele conseguiu voltar na liderança de novo da empresa. E essa empresa depois é vendida ali para o eBay em 2003, se não me engano. 2002. Julho de 2002. Sim. Para o eBay por 1,5 bilhões de dólares, sendo que o Elon, eles faziam oferta, o Elon foi apertando a oferta cada vez mais, ele foi aumentando a oferta, eles ofereciam pouco, não, isso que vale mais, e sendo que hoje o PayPal vale bem mais do que isso, se não me engano, aí eu vi um dado de 2014, mas está bem antigo, isso aí, que era 35 bilhões, hoje isso deve estar valendo uma nota. Então, passou esse processo, que ele foi vender por 1,5 bilhão, ele sai ali com 170 milhões ali no bolso. E ali ele vai para um outro processo. Como ele é um cara muito empreendedor, ele sai para uma outra visão ali, que era ele abrir a SpaceX. Tá tranquilo aí, Léo? Quer comentar alguma coisa? Não, eu tô aqui olhando vídeos. Vamos lá. SpaceX... E foi depois que o PayPal é vendido para a eBay, ele utiliza, então, parte desse capital para fundar a maior parte SpaceX. do capital dele ele usa nessa SpaceX, que era 70 milhões, ele investe nessa SpaceX, por volta de 20, ele investe ali na Tesla um pouco depois, e por volta de 10 ele investe na SolarCity, que são as 3 empresas que ele ainda tem até hoje. O que a gente vê de bacana nesse tudo é que ele ali já tinha se provado um grande milionário, não precisava também mais fazer aquele dinheiro. O pessoal do eBay mesmo, se a gente for ver, na época do eBay criou-se o que eles falam da máfia do eBay, que até hoje é o que domina o Vale do Silício. O pessoal do Google, muita gente saiu lá de dentro do eBay. Founders do eBay, exato. Vários founders do eBay fundaram outras empresas. E esse eBay também, o pessoal do eBay, que recebeu esse dinheiro, também ficaram ali na questão investindo como investidores. Ele não, ele abriu 3 novas empresas, logo depois abriu o SpaceX, que era... O que é a SpaceX? É uma empresa que ele queria democratizar ali a viagem interplanetária, mas ele queria reduzir custo para conseguir entrar nesse mercado, porque era um mercado de custos astronômicos. Ele queria trazer essa diferenciação. Só que era só um sonho. A visão dele e até hoje eles colonizarem Marte. E no escritório dele, na frente da SpaceX lá, ele tem uma visão ali disso. Uma pergunta que eu me faço, eu sabia disso, uma pergunta que eu me faço será que ele vai ser o primeiro aí? Entendeu? Cara, eu me pergunto aquela história, porra, a ideia é legal, eu quero não sei, eu tô só, veja só, não é advogado do diabo, mas eu me pergunto, eu quero colonizar Marte. Não, mas você vai lá e você coloniza, então eu vou lá colonizar Marte. Eu não sei, é isso. Eu me faço essa pergunta. Na biografia dele tem que interessante você falar isso, porque tem a pessoa quem está escrevendo lá, fala que a esposa dele falou que ele queria ser o primeiro, mas depois ela entrevista ele falando isso, perguntando, ele falou que provavelmente ele não vai ser o primeiro, não, e por causa da questão que não é justo com as empresas que ele tem ali. Hoje ele ali líder ali na SpaceX, na Tesla,
e na SolarCity. Tesla e SolarCity são empresas que são de capital aberto, a SpaceX não. Como ele teve dois problemas com relação quando as empresas dele começaram a ser ali, né, do mercado, ele foi tirado da liderança. Então, a menina dos olhos dele é a SpaceX, que é o quê? Que é chegar nessa visão de chegar a Marte. Colonizar, sim. E a questão dela, ela é uma empresa de visão a longo prazo. Então, o que acontece? Como ele teve experiência com a Tesla e com a SolarCity, mas principalmente com a Tesla, que é uma empresa de disrupção no mercado automobilístico, são mercados elétricos, são carros elétricos, que antigamente os carros elétricos eram tipo assim, não eram carros assim que vão colocar, que poderiam competir com carros comuns. Ele criou um mercado de carros elétricos que são um desejo, né, do pessoal que nem o Steve Jobs criou com relação ali à Apple, o iPhone. Ele conseguiu criar nos seus carros ali elétricos essa visão. Então, ele teve um pouco de dificuldade, por ser uma empresa de disrupção tecnológica, elas têm que fazer, né, vários investimentos para fazer essa tecnologia funcionar, mas quando você está com ele no mercado aberto, você tem muita volatilidade na bolsa de valores, você depende um pouco da economia. Então, o seu sucesso ali e depende muito ali de como é que vai estar a questão da volatilidade da empresa, porque como é uma coisa muito inovadora, ninguém viu, e essa é a grande questão do Elon Musk, é que ele, mesmo quando ele abriu em 2003, ele só conseguiu confirmar essa visão dele de empresa, que é a SpaceX e a Tesla, e até mesmo a SolarCity. Ele conseguiu provar essa visão dele em 2012, quando ele lançou um foguete para o espaço, e quando ele conseguiu lançar o primeiro Model S dele, que foi o carro que foi um sucesso da Tesla. De 2003 até 2012, ele teve prejuízo ali na Tesla, e na SpaceX o mesmo problema. Até em 2008 ele teve algo muito crítico, que é importante a gente falar com o pessoal, que é interessante isso. Ele teve um momento muito crítico na vida dele financeira, porque tinha apostado tudo, essa questão do risco que nós estamos falando, ele tinha apostado tudo aquilo ali, e as empresas dele começaram a ruir ali em 2008, ele chegou até a morar, às vezes ter que pedir dinheiro emprestado para pagar as contas da empresa. E a grande questão que prova ele como um grande empreendedor é isso, que ele continua trabalhando nos projetos, porque ali no meio do caminho tinha um Model S ele já tinha todos os projetos. Então, a grande insight que eu tirei dele é um cara que tem uma visão e um propósito que ele consegue passar para os outros, mas dá para ver que ele tem isso muito claro para dentro dele. Pode ser que essa visão ele tenha pego como criança, com essa ficção científica e tudo mais, essa visão imaginária, só que ele tem essa visão muito clara e consegue entusiasmar muitos bons profissionais para trabalhar com ele, tanto na SpaceX quanto na Tesla. São os melhores profissionais do mundo, engenheiros do mundo, e ele consegue convencê-los através dessa visão dele. Mas a grande questão ele não é um sonhador, porque ele, até agora estou te falando, ele em 2003 até 2012, todo mundo criticava ele, era o cara papapá, era só do papo, do lero-lero, mas ele fez acontecer. Então, ele é esse cara aqui, que pega algo que é considerado impossível, né, dentro do nosso senso comum, e vai com persistência até o final para fazer aquela visão acontecer. Então, eu vejo essa visão dele como empreendedor, arriscado? Mas ele coloca o dele junto, coloca tudo junto, o tempo dele junto, ele vai junto ali, só que faz acontecer. O que você acha, Léo? Eu acho o mais próximo disso, eu fui militar, né? A minha experiência, não graças a Deus, mas o Brasil não entra em guerra, a não ser Segunda Guerra Mundial, mas a experiência militar, para mim, lembra... Nos Estados Unidos você tem, de fato, a guerra, mas o que é? Quando você está liderando as pessoas, principalmente na guerra, a primeira pessoa a comparecer à guerra é o líder, né? Você não manda a tropa na frente, você não manda o soldado e depois você chega. Então, o líder tem um ditado no exército que a palavra levanta, mas o exemplo arrasta. E eu acho que isso aí tem a ver, né? Você falou, ele lidera. Dito isso, eu ao mesmo tempo, parabéns, legal, funcionou, mas eu não sei se eu não me
Que se for ver hoje, a Tesla Veja virou a só, maior empresa automobilística do é, mundo. Essa SpaceX depois que deu conseguiu. certo, depois É, que dá certo é legal, mas podia não ter dado. Então, acho que quando eu boto um chapéu agora mais de gestor de risco, sim, sim, né, sim. gestão de risco, ah, ele é talvez seria eu como investidor, né? Eu ficaria com muito medo, né, de uma pessoa que é capaz de você quer, mas não quer, né? Tem os dois extremos. Você quer uma pessoa que esteja comprometida, que realmente vá lá e faça e pule primeiro do precipício e mostre para todo mundo que, né, sobreviveu. Ao mesmo tempo, Uhum. você faz, pô, mas esse cara está fazendo a gestão do meu dinheiro e de repente se não der certo. Então eu não sei, eu acho que é uma linha tênue, né? A loucura, ela você é excêntrico quando dá certo e você é louco quando dá errado. Então, a excentricidade aí, talvez, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, é Você muito fala assim, risco. quando, quando o louco ele tem resultado, ele parece um sábio, né? E o sábio, Pois quando não tem é, resultado, parece louco. parece louco. Então, é complicado. Eu acho que ele está nos extremos aí do amor e ódio, talvez love and hate, vamos dizer, pessoas que adoram isso aí, e pessoas que detestam esse tipo de comportamento, que é um comportamento até, diria algumas pessoas, irresponsável, vamos dizer, que você colocar tudo, mas tem hora que, cara, é assim, é interessante, isso realmente é muito interessante essa característica, porque tem hora que você tem outra história, tem uma história de um livro do Napoleon Hill, que é uma batalha, eu vou resumir a história, porque a gente também já está mais do que o tempo aqui que a gente queria, Sim. estava orçado para isso aqui, mas essa história, o resumo dela é: general foi para a batalha, chegou lá, era um navio com, sei lá, 300, 200 soldados, tinham 20 mil soldados esperando ele, não é o 300, não é os 300 de Esparta, mas é uma coisa parecida, que tinham 200, 300 soldados, 2 mil, 3 mil, o que for, tinham 10 vezes mais esperando ele na costa. O capitão, né, todo mundo desce, então vamos para a costa, e quando chega lá na praia, né, aí o capitão diz, queima o navio, porque a gente só sai daqui vivo se a gente ganhar dos 20 mil que estão esperando. Então, tem hora que acho que a vida obriga você a tomar algumas decisões dessa. O que eu adicionaria é que não sei se a vida, se você ficar empurrando um envelope todos os momentos da vida, em algum momento dá merda. Né? Então, essa é a. A gente não Será que sabe se é agora. sorte ou se é competência, né, Léo? A gente não fica assim, né? Sorte. Eu acho que sorte é aquela. Sorte, eu acredito que a oportunidade e preparação se encontram. Então, ele é um cara preparado e a oportunidade aconteceu. Então, no gancho, para eu terminar essa história, e a gente talvez voltar para o começo da conversa, o que eu falei agora. Se você ficar empurrando o envelope, arriscando, 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 e sempre jogando as últimas fichas e arriscar, eu acredito que a força da natureza conspira em algum momento, tá entendendo? E alguma coisa vai dar errado. Talvez, e aí eu não sei, será que foi errado o cara pegar um empréstimo desse tamanho e colocar em jogo a Tesla, um pedaço da Tesla, né, como garantia? Isso aí, porque isso pode causar um desarranjo, viu? Em tudo. Você tem aí o preço da ação caindo, de repente, será que os investidores da tela vão dizer, pô, esse cara agora vai começar a pegar dinheiro daqui para colocar ali, né, e vai fazer aquilo ali funcionar? Veja só, o Twitter é uma plataforma fenomenal, não se discute, eu não estou falando do bom e do ruim, eu estou só pensei nisso agora, com o que eu disse, que quanto mais, às vezes, que você fica empurrando o envelope, né, testando a sorte, não é a sorte, mas testando, né, arriscando, 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 em algum momento acho que vai dar errado. Será que é agora? Não sei. Vamos descobrir. E esse aqui é a beleza do mercado financeiro, cara. É isso, é que tudo é expectativa, né? Talvez trazendo um pouco
ensinamento do mercado financeiro é o que a gente faz, tudo é expectativa do futuro. E só no futuro a gente vai saber quem está certo e quem está errado. Não importa se você é um cara de Goldman Sachs, JP Morgan, Léo, se é o Barsi, se é quem for, é tudo expectativa do futuro. E o legal do investimento é isso, é que só no futuro a gente vai saber quem está certo. Então, vai ficar essa pergunta, voltar algum tempo aqui e fazer de novo sobre o Elon Musk para saber se foi certo ou errado. Só o futuro que vai nos dizer. É bacana, Léo, é porque, é igual você falou, no mercado financeiro, eu acho que, assim, se for para a gente investir, é interessante uma empresa dessa estar com um pequeno pedaço do seu capital ali, mas você não vai deixar seu investimento todo naquilo ali. Aí vem né? vem a prudência aqui que eu falei, o risco e a prudência eu nunca, se eu fosse um banco, se eu fosse um advisor e chegar para o Elon Musk e disser, Elon, olha só, você quer investir numa empresa aqui de, sei lá, de inteligência artificial ou sei lá qual for, outra empresa, ele vai dizer, não, eu vou investir na minha. Ele vai investir 100% na empresa dele, porque ele acredita que está em controle, né, de algumas coisas. Ele está, mas às vezes você não está em controle de tudo. Então, o empreendedor ele tem essa característica que a gente falou no passado, né? A gente quer procurar aquele empreendedor que ele está all in, ele vai colocar tudo ali, vai funcionar e outras não, né? Só o futuro é que nos diz. Verdade, é aquilo que você falou. O investidor que de verdade, que a gente falou da semana passada, né? Ele vai saber porque vai fazer um estudo ali por trás, igual você falou, algumas pessoas, igual o ser gestor de investimentos, quando você vai estudando algumas empresas, normalmente para investir um certo capital, você sabe ali, porque você vai estudando por trás, mas você sabe até o risco que você pode ir ali, né? Você vai calcular o risco que você pode ir. Agora, você tenta, exato. O uma empreendedor não, ele vai ali, apostar tudo. O empreendedor ele vai apostar tudo. Ou ele vai morrer ou vai suceder. Já o investidor ele não pode fazer isso, porque né, ele tem que estar vivo para investir no dia seguinte. Esse é um ditado dos traders, né? Se você todos nós somos um trader. Trading é parte de investir, né? Com um prazo mais longo, porque a gente tem que comprar e tem que vender depois. Então, um dos ditados de trading, e eu acredito que talvez a gente pode até extrapolar para investimento, cara, a gente não pode perder tudo, porque se perder tudo, eu não tenho mais para investir. Eu tenho que amanhã o sol vai nascer, espera-se que sim, né? Tudo indica que sim. Então eu tenho que poder fazer minha operação, trade ou investir, né? Então o empreendedor não, o empreendedor ele todo dia ele vai com tudo, com o que pode e não pode. Mas é isso aí. Vamos lá fazer agora um resuminho para a gente poder concluir. Não sei se você tem muito mais coisa para a gente termina aí com a pergunta para todos nós, que é isso que você falou. Será o que o Elon Musk vai fazer com o Twitter? 44 bilhões é muito dinheiro, né? Nós falamos que ele vendeu a última empresa dele, que ele vendeu ela por 1,5 bilhão, que foi o eBay há alguns anos, ao PayPal, o eBay, alguns anos atrás, e ele está comprando uma empresa agora de 45 bilhões, né? Ali, claro que a Tesla se tornou hoje a maior, assim, a empresa de automóveis mais valiosa do mundo, mas a gente fica a pergunta: o que será do Twitter com o Elon Musk? É uma boa pergunta. A Tesla agora, vamos ver, o valor de Tesla caiu estava em $1 trilhão de dólares, e porque caiu esses 10, 11%, agora está em 900, a tela de 900 bilhões de dólares, que por sinal, pessoal, é maior do que todas as empresas, a soma de todas as empresas do Brasil, tá? Uma empresa só, hein? Isso teve um outro post agora no Instagram justamente sobre a Apple é 3 vezes maior do que todas as empresas do Brasil. A Apple 3 vezes maior. Então a Tesla, se você for comparar o valor do mercado, ela é maior do que a soma de todas as empresas de capital aberto no mercado brasileiro. É uma coisa louca. Assim, Léo, eu vou falar um comentário com você, que a hora que eu estava
pesquisando e lendo algumas coisas a respeito, até próprio do Elon Musk, que a gente vê o Elon Musk que faz uma disrupção com a indústria, porque a gente vê que nos últimos tempos as inovações estavam só vindo na área de tecnologia para telefone, para entretenimento. Ele foi um cara que veio para a questão de materiais, para grandes, né, foguetes, carros, sim. energia. Ele veio renovar a base que nós tínhamos no status quo dessa base. Eu vejo que o Brasil hoje, vendo pelo que eu vi da experiência de leitura e experiência minha de indústria, eu vejo que aí o Brasil ele tem muito a fazer com a sua indústria e tanto com as suas empresas ainda. A gente tem que aprender muito com esse pessoal, até mesmo assim com o exemplo das empresas, querendo ou não. O Elon, ele é um cara arriscado, ele é um cara de visão, mas se você for ver o que define as empresas dele, a organização interna dele ali, ele segue alguns padrões, ele tem robôs, ele tem ali eficiência, que eu acho que no Brasil a gente precisa muito disso aí, sabe? Essa Sem tecnologia, dúvida. essa inovação, né? E principalmente começando das pessoas mesmo, sabe? Sem dúvida. E Eu acho, correndo Maurício, a atrás gente dessa está falando. melhoria. A gente é um outro tópico, talvez para um outro dia, mas eu acho que isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece enquanto a gente não tiver o pilar fundamental disso daí, que é a educação de base, educação e educação. Não tem outra maneira. Não tem. A educação é o princípio. A educação, saúde e segurança. Porque você precisa de saúde para poder ir para a escola e você precisa chegar na escola. Então, a educação, saúde e segurança, enquanto não for prioridade, infelizmente, pilar, né, Léo? a galinha, voo de galinha. Infelizmente, é voo de galinha, né? Então, eu acho que isso é meio triste para fechar, né? Mas a realidade, você falou, você trouxe um ponto que o Brasil precisa, a gente sabe disso, as inovações, né? A oportunidade existe, mas sem esse pilar fundamental da educação, infelizmente a gente vai continuar, o Brasil vai continuar atrás aí, talvez 1, 2 gerações, 1, 2 décadas do resto dos países que estão liderando, né? Então, não queria terminar nessa nota tenebrosa, mas é uma realidade. Isso reforça aquilo que você fala sobre o investidor, que às vezes a gente quer ficar muito, né, ali, aquele viés de investir só no Brasil ou né, alocar capital só no Brasil, para quem tem ali um capital, igual você falou, para quem tem um capital ali, que já fez um capital bacana e está investindo em longo prazo, é importante investir em mercados diversificar no mundo todo, exatamente. Não me entenda mal no sentido de que você pode ganhar muito dinheiro na economia real. O investimento no Brasil na economia real, por isso que você acabou de falar agora, por essa defasagem, as oportunidades existirem na economia real, né, você pode empreender e ganhar muito dinheiro, muito mais do que no capital financeiro, porque o risco também é muito maior, né? Então, se a gente quiser empreender no mercado de investimento, é outra conversa, talvez aí para outro dia, como empreender no mercado financeiro, tá? Talvez seja um tópico aí para a gente falar, e aí eu posso explicar, né, o que seria o equivalente a empreender. Eu estava falando com um cliente um dia desse, ele falando justamente sobre isso aí, no retorno é isso, aquilo outro. Eu digo, porque aqui é investimento, não é empreendimento. Você não pode comparar o investimento com o empreendimento, são duas coisas diferentes. Então, é isso aí que você falou. Quando não me entenda errado, quando existe a oportunidade no mercado local brasileiro, mas para um investidor, é prudente, né, diversificar e procurar proteger o seu capital. Se ele acabar, acabou. Então, pessoal, é isso aí. Eu acho que a gente chegou aí mais ou menos no final, né? Passamos mais uma vez do limite, mas a gente chega lá. Devagarzinho a gente vai squeezing, tentando resumir aí o máximo possível. Porque é isso mesmo. Infelizmente, veja só, eu acho que a intenção nossa aqui não é dar um headline, porque infelizmente nós estamos num momento também, isso aí talvez até uma saída, que as pessoas só querem ler mesmo. Ela não tem mais tempo de parar e ler um livro. Estou aqui lendo mais um livro, são 500 e tantas páginas, a gente vai conversar sobre ele depois. Mas todo mundo quer saber só o que está no texto.
Só o que está no headline. Ninguém para ler o artigo, ninguém para mais para entender. Todo mundo só quer 15 segundos. Então, porra, em 15 segundos a gente não tem como passar o conhecimento, né? Não, é impossível isso daí. Então, mas a gente vai tentar resumir mais. Não vai ser 15 segundos, né? Mas essa é a intenção, é tentar compartimentalizar, ser eficiente, descomplicar, né, o que é complicado em Wall Street. E até a próxima, pessoal. Mr. Wallace. Léo, lembrando aqui que semana que vem nós vamos começar a fazer aí, né, as nossas lives diárias de fechamento do mercado. O Léo vai fazer as lives. Vamos lá. O horário aí, Léo, você vai querer marcar? Eu acho que vai ser, a gente fechou às 4h15, Estados Unidos, que é o mercado fecha às 4, a gente então vai ao vivo aí 4h15, e eu quero ver se a gente não passa de 15 minutos. 5h15 no Brasil, não é isso? 5h15 no Brasil, a gente vai ter aí um compromisso diário, para pelo menos dar uma recapitulada um pouco do que aconteceu no mercado, falar um pouco o esperado no dia seguinte. Essa é a intenção. Vamos ver como é que funciona e ver o que acontece. Valeu, Mr. Wallace. Então tá, pessoal. Valeu, Léo. Muito obrigado. Beleza para todo mundo aí. Pessoal, por passar com a gente. Mais uma vez, faz a assinatura. Obrigado, se gostou do conteúdo, dá o legal. Se tiver assunto, se tiver ideias para a gente abordar e conversar e escrever, né, deixa nos comentários que a gente chega lá.